Capítulo 6. Fui curar e fui curada. O encontro com a dor do outro. Lá estava eu, entre promessas e um grito de socorro. Lá estava eu. De um lado, a realização de um sonho. O lançamento do meu primeiro livro. Eu era ela. Do outro, o chamado inesperado e urgente. A dor da minha nora. Era como se a vida tivesse me colocado numa encruzilhada invisível, onde a estrada do reconhecimento encontrava a trilha silenciosa do serviço. Eu havia sido escolhida para um lançamento grandioso. Estava conectada ao ecossistema do Pablo Marçal através da Elis Freitas, cercada de expectativas e oportunidades. Mas ali, diante de mim, estava outra escolha, que não era sobre mim. Minha nora, com os olhos cansados e os braços frágeis de quem carrega um bebê de apenas 1 mês, me olhou nos olhos e disse com a voz embargada: "Chega. Eu não aguento mais. Quero me divorciar do seu filho." Eu poderia ter tentado racionalizar, negar, fugir. Poderia ter me escondido atrás das promessas que batiam à porta. Mas algo, dentro de mim, mais profundo do que qualquer plano de carreira, sussurrou: "Escute. Deixe seu like e se inscreva no canal para nos ajudar a trazer mais conteúdos como esse. E, se possível, clique no botão Valeu no vídeo. Isso vai ajudar o canal a entregar esse conteúdo transformador para mais pessoas." E eu escutei. Sentei. Respirei fundo. Deixei que ela falasse, mesmo sem saber ainda se estava pronta para ouvir. Aos poucos, ela foi revelando o que carregava no peito: o vício em jogos, o descontrole financeiro, o descaso emocional. Meu filho, aquele que eu criei, que um dia carreguei no colo, agora se escondia atrás de uma tela de computador, sem provisão, sem presença, sem direção. E ela, tão nova, tão ferida, não conseguia sequer amamentar seu filho. Sua dor era um campo minado, e cada palavra sua me fazia pisar em lembranças antigas, sensações conhecidas, mas que eu ainda não tinha coragem de nomear. Mesmo sabendo que ela talvez estivesse sob os efeitos de uma depressão, pós-parto, algo mais fundo me dizia: há algo além. Então, guiada por um discernimento que não vinha só da minha mente, olhei em seus olhos e perguntei: "Norinha, o que aconteceu na sua infância com seus seios? O que fez você acreditar que não é pura, que não é boa o suficiente para alimentar o seu filho com vida?" Foi como se as comportas de um rio represado se abrissem. Ela chorou. Não aquele choro de alívio, mas o choro cru de quem, pela primeira vez, entendeu a origem da própria dor. E então, contou. Quando era apenas uma criança, uma tia a fazia acariciar e sugar os seios dela. Ela tinha 3 anos. 3. Aquele gesto distorceu sua relação com o próprio corpo, com o toque, com o dar e receber, com o nutrir. E agora, ao tentar ser mãe, seu corpo congelava. Sua alma gritava. Foi ali que tudo começou. E foi ali que tudo recomeçou. Porque naquele instante, eu deixei de ser a autora em ascensão, para ser mais uma vez aquela mulher que escuta, que desce, que ama. Ali, naquele quarto. Com um recém-nascido no colo e uma mulher despedaçada diante de mim, eu entendi. Fui chamada para curar. E o que eu não sabia é que, ao curar, seria eu quem seria curada. Quando a dor do outro desperta a minha, enquanto eu escutava, um filme passava na minha alma. Enquanto eu escutava minha nora, um filme começou a passar dentro de mim. Não era a mesma história. Não eram os mesmos personagens. Mas o campo era o mesmo. O da vulnerabilidade não protegida. O da infância invadida. O do corpo confundido. O da alma silenciada em nome do que não era nada. Era como se cada palavra da minha nora ressoasse em frequências que só quem já sangrou sem corte consegue identificar. Ela falava, e eu ouvia. Mas lá no fundo, era como se fosse minha própria voz, anos antes, tentando gritar socorro em silêncio. Ela dizia que não conseguia amamentar, e eu me lembrava do quanto também me senti suja, inábil, imprópria, em momentos que deveriam ter sido de entrega, de carinho, de prazer sadio. Ela falava da repulsa, da aversão. E eu sentia o peso daquela sensação que sempre tentei ignorar, de que havia algo errado com o meu corpo, ou com o olhar dos outros sobre ele. Foi nesse espelho que me enxerguei. Não como a mulher forte que escrevia livros, mas como a menina que também quis colo e ganhou confusão. Como a garotinha que precisava de um não que a protegesse,
e recebeu permissividade disfarçada de liberdade. Ali, pela primeira vez, eu percebi que romantizei situações que me marcaram, de forma profunda. Chamei de carinho o que na verdade era invasão. Chamei de mimo o que era manipulação. Chamei de liberdade o que era abandono emocional. Enquanto ela falava, a minha alma respondia: eu também, mas não em voz alta. Ainda não. Naquela hora, eu só escutei. Mas por dentro, algo em mim começou a se reorganizar, como se a minha própria história estivesse sendo recontada, com a verdade que antes eu não tinha maturidade para encarar. Naquele encontro entre a escuta e a memória, nasceu uma nova coragem, a de nomear. Nomear a dor, nomear o abuso velado, nomear os papéis quebrados. Foi o começo de tudo. E, ao mesmo tempo, foi o começo do fim. O fim do silêncio. O fim da confusão. O fim do ciclo. Eu não sabia ainda, mas, dali em diante, uma nova jornada de cura começaria. E ela não seria só dela, nem só minha. Seria nossa, e de todas as mulheres que um dia acreditaram que o problema era elas, quando na verdade o problema era o sistema que confundiu o que deveria ser sagrado. O reconhecimento da própria repetição. Quando percebi que também repeti, mesmo sem querer. Foi depois daquela conversa com minha nora que a ficha começou a cair. A dor dela havia sido tão parecida com a minha que, de algum modo, eu acreditava que, por ter sido vítima, eu jamais seria agente de dor. Mas ali eu entendi que nem sempre repetir é intencional. Às vezes, é automático. Às vezes, é inconsciente. Às vezes, é herança. Comecei a lembrar de situações corriqueiras da minha maternidade, e elas começaram a soar estranhas dentro de mim. Andar pelada em casa, achando natural. Receber carinhos dos meus filhos em regiões do corpo que hoje eu sei que deveriam ser guardadas para o olhar do meu marido. Permitir massagens, abraços longos demais, carícias que, embora não fossem mal intencionadas, ultrapassavam o limite do papel de mãe. Na época, eu não via maldade. Mas hoje, com olhos curados, eu vejo. Havia confusão. Eu não sabia o que era invasão. Porque eu mesma fui invadida tão cedo que normalizei. E essa normalização é um dos instrumentos mais perversos do ciclo do abuso. Decidi conversar com meus filhos. A conversa foi difícil, mas necessária. E libertadora. Um deles, meu filho do meio, havia se calado por anos sobre algumas cenas desconfortáveis que presenciava entre sua esposa, minha nora, e o pai dela. Lembro até hoje de quando, durante uma conversa, para ilustrar o que ela vivia, tomei uma decisão arriscada. Sentei no colo do meu filho, do mesmo jeito que já havíamos visto ela fazer com o pai. Queria que ele sentisse o quanto aquele gesto, aparentemente inocente, podia ser invasivo. Mas ele não aguentou. Ficou apenas alguns segundos e saiu chorando. Fiquei paralisada. Comecei a pedir perdão, constrangida, arrependida por ter tocado em algo tão sensível. Mas ele me interrompeu. Mãe, não foi pelo que a senhora fez agora. Eu entendi que era um exercício, mas foi por lembrar quantas vezes eu vi aquilo, e não pude fazer nada, porque parecia que o problema era só da minha cabeça. Naquele momento, entendi que ele também carregava a dor do silêncio, do medo de parecer exagerado, do medo de confrontar alguém que todos diziam ser respeitável. E ali, naquele momento entre mãe e filho, algo se quebrou. Mas algo também se reconstruiu. Nos pedimos perdão. Perdão pelos excessos. Perdão pelas permissões. Perdão pelas ausências. Perdão pelos silêncios. E choramos juntos. Mais do que mãe e filho. Ali estávamos como duas almas, dizendo uma à outra: chega, esse ciclo termina em nós. Como disse, naquele momento, eu tinha acabado de lançar meu primeiro livro. Um sonho antigo que finalmente havia se materializado de forma grandiosa. Eu havia sido escolhida para um lançamento marcante, e estava cheia de expectativa e promessas ao redor. Mas foi justamente nesse cenário de euforia e visibilidade que algo inesperado aconteceu. A dor da minha nora chegou até mim. E eu soube, com aquela certeza, que não grita, mas arde. Era hora de parar tudo. Ouvi, acolhi. Deixei de lado o palco, os holofotes, as promessas de carreira, e voltei meu coração inteiro para cuidar dela. Fui retaliada, fui caluniada, mas fiz o que o espírito me impulsionou a fazer. E hoje, com paz e cicatriz, posso dizer, fui curar e fui curada.
Quando a dor do outro desperta a nossa. Às vezes, a gente acha que já superou, acredita que a ferida cicatrizou, mas então, a história de alguém começa a ecoar dentro da gente, como um espelho que revela as partes não curadas. Foi assim comigo. Enquanto escutava minha nora relatar as dores de sua infância, confissões valentes, memórias de abandono e confusão afetiva, algo em mim foi despertado. Não era a mesma história, mas era o mesmo campo de vulnerabilidade, a mesma ausência de proteção, o mesmo silêncio. Naquela escuta, reencontrei a menina que fui, e percebi o quanto havia romantizado episódios que, na verdade, me marcaram profundamente. Eu queria colo, ganhei presentes. Eu precisava de proteção. Recebi permissividade e confusão. Eu ansiava por ser filha, e fui erotizada. Desse encontro entre escuta e memória, de nossas vidas entrelaçadas, nasceu o poema que compartilho a seguir. Pai Heróico. Ana Paula Carmo, 2022. Eu mal sabia o que queria. Você era meu herói, enquanto me presenteava e me dava tudo o que eu pedia. Acabava com minha reputação. Garotinha mimada, carente de atenção bronquinha. Eu que não valorizava. Enquanto isso, a vida desvirtuava. O amor de pai, de mãe, de irmãos. Não era dinheiro que eu precisava, era presença, amor, proteção, referência. Entreguei minha confiança. Eu era apenas uma criança. Seu colo não foi seguro, seus beijos não foram de amor, seu toque me incomodava, seu cheiro foi meu terror, seu olhar erótico me assombrava. Basta! Minha geração não será tocada. Hoje eu sei discernir. Filhos vêm para unir. Vou me reconstruir. É isso. Basta de manipulação. Chega de compensação. Preferia ter recebido o seu não, do que viver toda essa confusão. Seus gritos não. Quebraram meus dentes, mas levei vários socos no coração. Hoje, com autoridade. Sou eu que digo não. Sou a voz da verdade. Lutarei por liberdade. Eu não sabia, mas hoje eu sei. Existe sim um padrão. Abusadores acusam. Abusados anseiam perdão. Meu verdadeiro herói morreu por mim. Não chega sem avisar. Não entra se eu não convidar. Não continua se eu pedir para parar. Não me acusa de tudo estragar. Decido em Deus me guardar. Enquanto isso, espero o Senhor voltar. Estarei aqui, pronta para amar, a quem escolher. Respeitar. Saibam que não vou mais me calar. A quem possa interessar, desejo acima de tudo a reconciliação, e a todos que desejarem se aproximar, peço que leiam com atenção. Por favor, desculpem o transtorno. Estou em reconstrução. A ferida do papel quebrado. Nem sempre a dor nasce de um ato explícito. Muitas vezes, ela brota da estrutura que falhou em proteger. Do olhar que deveria acolher, mas confundiu. Do colo que deveria consolar, mas invadiu. Da autoridade que deveria guiar, mas se calou. Essa dor tem nome. A ferida do papel quebrado. Ela acontece quando o pai deixa de ser protetor e se torna predador. Quando a mãe, ferida, já não consegue mais ser referência. Quando a casa, que deveria ser refúgio, se transforma em território ambíguo. E essa ferida não desaparece sozinha. Ela se transfere em silêncio, nas reações desproporcionais, nos bloqueios afetivos, na dificuldade de confiar, de se entregar, de sentir segurança até no amor. É uma herança do afeto distorcido, passada de geração em geração. Uma herança que não vem com testamento, mas com traumas, que não deixa bens, mas carrega marcas profundas. Mas essa herança pode e precisa ser interrompida. E o primeiro passo para isso é dar nome. Foi ouvindo a dor da minha nora que reconheci essa herança na minha própria história. E foi ao protegê-la que pude, pela primeira vez, dizer: esse ciclo termina em mim. A erotização disfarçada de amor. Este capítulo nasce da coragem de encarar uma dor que não se nomeia com facilidade. A erotização infantil dentro do ambiente familiar. Essa erotização, muitas vezes, não se manifesta em abusos explícitos, mas em olhares confusos, gestos ambíguos, jargões que a criança não entende, mas sente. Palavras como: tá sem sutiã, depois reclama. Desse jeito vai acabar estuprada. Expressões assim revelam um olhar erotizado e distorcido sobre o corpo da mulher, desde a infância. A menina, que deveria ser acolhida com afeto e dignidade, passa a ser observada com malícia, rotulada. Como mimada, provocante, carente demais.
É como se ela estivesse errada por existir, por crescer, por chamar atenção, até mesmo dentro da própria casa. Esse olhar desvirtua tudo, confunde a referência, desorganiza a identidade e, o pior, contamina as outras relações. Muitas mulheres adultas, como eu, carregam uma espécie de repulsa inconsciente quando são olhadas com desejo, até mesmo pelo próprio marido. Isso porque, no inconsciente, o desejo passou a significar ameaça. Afeto virou controle. Toque virou invasão. Outras, pelo contrário, se lançam em relações promíscuas, buscando na erotização uma falsa sensação de valor. O corpo se torna uma moeda. O desejo, uma tentativa desesperada de preencher o buraco do afeto, nunca recebido de forma segura. Tudo isso nasce de um ponto comum: a quebra do papel. O papel sagrado do pai. A criança não precisa de um pai erotizador. Ela precisa de um pai protetor. Precisa de um colo que seja abrigo, e não armadilha. Precisa de um olhar que veja, e não deseje. Precisa de um pai que ame com afeto, e não com carência. Que diga não quando necessário. Que discipline com amor. Que ofereça referência e não confusão. Quando esse papel se quebra, tudo se desequilibra. A menina cresce sem saber em quem confiar, o que sentir ou como se proteger. Começa a desconfiar de todo homem. Ou pior, passa a atrair para si os mesmos padrões de destruição. A boa notícia é: esse ciclo pode ser quebrado, mas só é possível quando a dor é reconhecida, quando o abuso é nomeado, quando o papel é reorganizado e quando, finalmente, Deus é convidado a reconstruir a identidade despedaçada. A reconstrução interna, redefinindo meu papel de esposa. Heróico, quando o olhar certo vem da pessoa certa. Depois de escutar a dor da minha nora, depois de encarar os reflexos da minha própria história, depois de reconhecer que, sem querer, também causei confusão, era a hora de reorganizar as peças do quebra-cabeça, não apenas como mãe, mas como mulher, como esposa. E foi aí que algo ainda mais íntimo e silencioso emergiu: a confusão do meu próprio desejo. Porque, mesmo tendo vivido uma das histórias de amor mais lindas que conheço, e que compartilho em Eu Era Ela, havia algo dentro de mim que rejeitava o toque do meu marido. O desejo dele me incomodava. O olhar dele me paralisava. Era como se houvesse algo errado, mesmo quando tudo estava certo. E um dia, aconteceu. Ele me olhou com aquele olhar que só um homem apaixonado é capaz de oferecer à mulher que ama. Mas eu não consegui corresponder. Aquele olhar me fez recuar, não por desamor, mas por medo. E, de repente, uma memória veio à tona. Aquele não era só o olhar do meu marido. Era o mesmo olhar que meu pai teve para mim. Aquele olhar que nunca deveria ter existido. Foi como uma punhalada invisível. Um nó entre amor e aversão, entre o sagrado e o profano, entre o desejo e o trauma. Naquela noite chorei. Mas foi um choro de revelação, de libertação. Percebi que, enquanto o papel do pai em minha vida esteve corrompido, meu inconsciente rejeitava todo olhar de desejo, mesmo os puros, mesmo os legítimos, porque dentro de mim, desejo era sinônimo de invasão, e o corpo, um campo em guerra. Foi então que iniciei uma prática espiritual e emocional de cura. Comecei a dar comandos à minha mente. Simples, diretos, claros. Isso pode, isso não pode, isso deve, isso não deve. E fui organizando meu papel. Sou esposa, sou mulher, sou desejável. E isso é bom. Ser olhada com paixão. Pelo meu marido não é errado. É sagrado. Ele é meu. E eu sou dele. Meus ciúmes, que antes me confundiam, começaram a me ensinar. Fiz um exercício mental. O que eu não gostaria que outra mulher fizesse por ele? Fazer comidinha especial, com carinho? Servi-lo com afeto? Sentar-se ao lado? Tocá-lo? Agradá-lo? Então, por que eu mesma negligenciava esses gestos? Se é papel da esposa, e eu sou a esposa, então sou eu quem deve fazer. Com leveza, com vontade, com intenção. Porque o que não cabe a outra, cabe a mim. E foi aí que nasceu um novo conceito para mim. Heróico. Sim, o homem que me protege, que me honra, que me ama, pode também me desejar. O herói pode, e deve, ser erótico. O erotismo não precisa mais ser inimigo. Ele pode ser resposta. Pode ser reencontro. Pode ser celebração do amor dentro da aliança. Heróico.
Esse é o nome do novo espaço que nasceu dentro de mim, onde o trauma não manda mais, onde o desejo não assusta mais, onde o toque não fere mais, onde o olhar não confunde mais. Foi nessa reorganização que voltei a ocupar, com verdade e graça, o meu lugar. E isso foi cura. Fui curar e fui curada. A cura não veio quando me defendi. Ela começou quando ouvi alguém contando uma dor parecida com a minha, e finalmente parei de fugir da minha própria voz. Nota importante: se seu corpo trava ou se aciona, pare. Procure terapia, aconselhamento. Reaproximação sexual é processo, não prova de fé. Recomendação do DDA: transição para a dor coletiva. Minha história não era só minha. Depois de tudo o que vivi, de escutar, acolher, nomear, pedir perdão e reorganizar meus papéis, uma revelação me atravessou como um sopro do espírito. A minha história não era só minha. Aquela conversa com minha nora poderia ter sido com qualquer outra mulher. Aquele olhar do meu marido, confundido com o do meu pai, poderia ter sido o olhar de milhares de homens. Aquele choro do meu filho, ao lembrar o que viu e não pôde impedir, poderia ser o choro de tantos filhos silenciados. Foi quando percebi: o que aconteceu comigo acontece com frequência absurda. Mas quase ninguém fala. E quando falam, duvidam, desacreditam, zombam, chamam de exagero, de invenção, de drama. E assim, as histórias se apagam, as vozes se recolhem, a dor se acomoda, como se fosse parte da vida. Mas não é. Nenhuma menina deveria crescer sendo chamada de provocante por usar um short. Nenhuma filha deveria se sentir suja por sentar no colo do pai. Nenhuma mulher deveria achar normal ter aversão ao toque, à entrega, ao próprio prazer. E, no entanto, isso se repete. Nos lares, nos púlpitos, nas escolas, nas igrejas, nos bastidores de famílias ditas estruturadas. Eu compreendi que o que estava escrevendo neste capítulo não era apenas sobre minha cura pessoal. Era sobre o grito silencioso de uma geração de mulheres que foram erotizadas na infância, mesmo sem ter sido tocadas da forma como a lei reconhece. Foram invadidas com palavras, com olhares, com elogios, disfarçados, com piadas que matavam sua dignidade pouco a pouco. E é por isso que este capítulo não termina em mim. Ele continua, ecoa, se multiplica, porque cada mulher que se enxergar nessas linhas saberá: eu não estou louca, eu não estou sozinha, e eu também posso me curar. Mulheres que cresceram ouvindo frases que deveriam ser crime, garotas que foram erotizadas antes mesmo de entender o que era desejo, crianças que foram colocadas no colo, não para serem acolhidas, mas para serem confundidas. Foi nesse momento que encontrei, nas redes sociais, um poema manifesto, escrito por uma estudante, mas parecia ter saído do meu próprio ventre. Era o grito coletivo que minha alma precisava ler. E é o que você, leitora, precisa agora escutar. Porque quando a história de uma é contada com coragem, ela se transforma no espelho da multidão. Manifesto e fechamento. Somos muitas, e estamos despertando. Eu poderia terminar este capítulo por aqui, com a minha história, com o meu reencontro, com a minha cura. Mas isso seria injusto com todas as vozes que ainda não conseguiram gritar. Foi por elas, por nós, que decidi abrir espaço para um eco coletivo, um manifesto, uma convocação silenciosa e ardente ao mesmo tempo. Esse capítulo não é só sobre mim, é sobre todas nós. Reproduzo aqui um manifesto que encontrei nas redes sociais. Ele não é meu, mas é como se fosse. Ao lê-lo, tive a sensação de estar lendo o diário de uma geração inteira. Cada verso, uma cicatriz. Cada estrofe, uma denúncia. Cada pausa, um pedido de socorro não atendido. Por isso compartilho aqui, com reverência e revolta, essas palavras que poderiam ser minhas. E talvez também sejam suas. Manifesto de todas nós. Autoria: estudante desconhecida. YouTube: somos mulheres. Somos as meninas do ontem, a quem você dizia para sentar-se como mocinha, a brincar de casinha, cuidar de bebê e brincar com panelas. Que crescerá um dia e terá que cuidar da casa. E, é claro, servir ao seu esposo. Aliás, se me permite, a comida estava muito boa. Já pode se casar. E não me venha com essa história de querer estudar,
Mulher minha tem que ficar em casa. Ir para a escola para quê? Ficar se engraçando com um monte de macho. Somos as mulheres para quem você torce o pescoço na rua, em quem você despeja os seus psiu, gostosa, ei boneca e elogios agregados. Somos aquelas que trabalham com carga horária dupla para receber um salário menor do que o seu, pelo exercício da mesma função. Somos as funcionárias que você assedia. As horas gastas no guarda-roupa para escolher algo que não chame a sua atenção, que não nos faça ser o receptáculo dos seus olhares agressivos que nos seguem onde quer que estejamos. Somos a beleza ditada das dietas restritivas, das cirurgias plásticas e dos remédios para emagrecer. Somos a garçonete que você agarrou pelas costas naquela noite, e a moça em quem você ejaculou naquela tarde no ônibus, enquanto ia para o trabalho. Sou a jovem que voltava da igreja. Quando você apareceu e se escondeu por trás daquela parede escura, tirou sua genitália para fora do short e, correndo, me perseguiu por quilômetros até o portão de casa. Somos a criança que você engravidou aos 10 anos. E a estudante que acabou dormindo no ônibus enquanto voltava cansada da faculdade, até acordar assustada sentindo as suas mãos nos meus seios. Sou a namorada das fotos que você tirou enquanto eu dormia e espalhou para os seus amigos. Sou a garota virada de costas com o copo na mão, embebido pela pílula saída de suas mãos. Sou a criança que você ameaçou e invadiu. Somos as milhares de infâncias destruídas com aquilo que você chamou de o nosso segredinho. Cicatrizes que não se fecham, que não se curam. Somos a esposa que tropeçou no tapete, a adolescente estuprada aos 14 anos enquanto trabalhava em sua casa e internada em um hospital psiquiátrico para não sujar o nome da sua linda família. Sou a alma por trás do corpo objeto, que sempre é visto antes de mim, antes de nós? Sou o olhar aflito que chega do trabalho e atravessa ruas escuras até chegar em casa. Sou o medo constante, a respiração ofegante, o grito escondido e as vozes silenciadas por uma justiça injusta. Somos mulheres e estamos cansadas. No Brasil, mais de 500 mulheres são agredidas a cada hora. E a cada 2 minutos, uma mulher sofre violência doméstica nesse mesmo país que ocupa o 5º lugar no ranking mundial de feminicídio. A pergunta é: até quando? Sim, somos muitas. E estamos despertando. Mas eu não quero terminar apenas com indignação. Quero terminar com esperança. Porque, apesar de tudo, eu creio na cura. Creio na reorganização dos papéis. Creio na restauração da identidade feminina, emocional e espiritual. Creio no amor de um pai que não confunde, não invade, não erotiza, mas cura. E creio, sobretudo, que escrever é uma forma de não morrer calada. Escreva, cure, compartilhe. Você já se viu curando alguém, e no meio do processo, descobriu que era você quem precisava ser curada? Alguma lembrança foi despertada quando escutou a dor de outra mulher? Escreva. Não para expor, mas para organizar. Não para julgar, mas para libertar. Às vezes, é no cuidado com o outro que Deus toca o que ainda está escondido em nós. E se você sentiu que este capítulo te atravessou, continue comigo. Porque o que vivemos aqui é só o começo. Você não está mais sozinha, e sua história ainda pode ser reescrita. Curar o outro. Cura a nós. Foi escutando a dor da minha nora que encontrei a minha. Foi escrevendo minha história que a compreendi. E é por isso que hoje posso acolher outras com mais empatia. Esse é o chamado do DDA, Detector de Abusos. Mais que um software, o DDA é um conselheiro silencioso. É o abraço que a vítima não teve. É a escuta segura para quem sempre teve medo de falar. É onde a vergonha vira palavra, e a palavra vira cura. Gostou? Por gratidão, faça a sua contribuição para o canal.